Olá, meu nome é Edson Lima, eu sou Master Coach formado pela Febracis e hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre este curso, Poder e Alta Performance. Um curso totalmente baseado no livro do Dr. Paulo Vieira, best-seller, Poder e Alta Performance. Eu sou ministrante oficial desse curso, autorizado pela Febracis, e vou tratar com vocês hoje o capítulo 2, autorresponsabilidade. Só que antes, para entrar no assunto do capítulo 2, eu vou trazer um pouco do capítulo 1, estado atual. Por quê? O estado atual é trazer consciência para a pessoa. Então, para que eu comece qualquer jornada, para que eu comece a buscar alcançar qualquer sonho, qualquer objetivo, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou, o meu estado atual. Para isso a gente usa uma ferramenta, o MAS, que é o Mapa da Autoavaliação Sistêmica. Nessa ferramenta, nós vamos avaliar a vida do coach, ou a minha própria vida, em 11 pilares. A gente vai ver a vida desse cliente no conjugal, a relação dele com os parentes, pais e irmãos. Nós vamos ver a relação dele com filhos, social, com a saúde, o corpo dele, o financeiro, servir, doar ao próximo, doar a quem ele nem conhece, o profissional dele, o emocional e o espiritual. Quando você tem uma visão sistêmica da sua vida e você se avalia em cada um dos pilares, vem a verdade para você. Por que eu digo isso? Por vezes a pessoa, ela tem êxito em um ou dois pilares. Ela tem êxito no pilar profissional e financeiro. E aí ela fala, eu sou autorresponsável, porque eu tenho uma gerência boa do meu financeiro e eu tenho uma carreira de sucesso. Ok, mas essa é a verdade absoluta? Porque quando nós vamos olhar o MAS dele, esse mapa da vida dele, e nós olharmos o conjugal, pode ser que ele não esteja tão bom lá. E ele, na avaliação, só traz o lado positivo. E essa ferramenta, então, traz essa luz. Tira a escuridão. E aí ele pode se ver. Ele, de repente, pode estar tendo êxito na profissão dele, mas pode estar perdendo a relação com os filhos. Pode estar sem saúde, o corpo pode estar sofrendo as consequências dele não dar atenção para o corpo. Então, a partir do momento que você tem essa clareza, que você tem esse entendimento, que você tem consciência, né? E é essa consciência que nos diferencia, que nos dá a possibilidade de buscarmos os nossos objetivos, de planejarmos, fazermos o nosso planejamento e através de ações contínuas e alcançando esse planejamento, através da consciência do nosso estado atual e do nosso desejo, onde nós queremos chegar. Quando você olha então para o seu MAS lá, para o seu mapa, e tem um pilar que não está com um resultado muito bom, vem um primeiro risco, um primeiro perigo, que é você, naquele pilar que não está bom, você começar a procurar quem é o culpado. Sou eu o culpado? É o meu chefe o culpado? É a minha esposa a culpada? São os meus filhos os culpados? São os meus pais? A gente começa a procurar um culpado. E esse é um erro muito grave. Por quê? Se você procura um culpado e você acha esse culpado, vamos dizer que seja você, até porque pelo conceito de autorresponsabilidade, eu sou o culpado, todo culpado merece ser punido. Todo culpado merece uma pena. Se nós nos lembrarmos aqui como funciona lá no tribunal, quando o juiz bate o martelo, culpado, e a pena é essa. Então, você que já está com o pilar, que está ali trazendo os resultados que não são tão bons para você, às vezes um resultado que causa até dor quando você tem essa consciência, você ainda vai ser penalizado porque você é culpado. Não. A autorresponsabilidade não é buscar um culpado. A autorresponsabilidade não é procurar alguém para colocar a culpa.
autorresponsabilidade é: eu sou o responsável pelos resultados que eu tenho alcançado na minha vida. Podem ser resultados bons, e você é o responsável. E podem ser resultados ruins, e você é o responsável. E a pessoa pode falar assim: mas como assim? Então eu sou responsável porque o meu matrimônio não está bom? Sim, você é o responsável porque o seu matrimônio não está bom. Ah, mas a minha esposa é ciumenta. Aí eu digo para você: quem escolheu a sua esposa? Quem disse sim para esse matrimônio? Você. Então, você é o responsável pelos resultados que tem no seu matrimônio. Mas não conta, a minha esposa, ela também tem responsabilidade. Aí está na conta dela, a responsabilidade dela. Mas você é 100% responsável pela sua cota nesse matrimônio. Ok? Ah, mas o outro pode dizer que o meu chefe não me valoriza, a empresa não tem plano, não valoriza os funcionários e a gente sofre lá. Mas quem foi que escolheu trabalhar nessa empresa? Você está lá forçado? Quem disse sim? Quem diz sim a cada dia que vai para essa empresa? Então, você é o responsável pelos resultados que você está tendo na sua empresa, no seu trabalho, no seu profissional. Ok? Ah, mas o governo, esses políticos que não valorizam o povo, político corrupto, esses planos, o dólar, a inflação. Sim, são fatores externos que em alguns deles você nem tem influência, mas quando chega para você a situação, é você que diz sim ou não. É você que diz como vai viver aquela situação. Se você vai se fazer de uma vítima, e aí tudo que acontece é contra você, tudo que acontece não é favorável para os seus planos, tudo que acontece parece que o mundo está conspirando contra você. Todas as pessoas, seus familiares, seus amigos, o governo, o mundo está conspirando contra você. E aí você é a vítima sofredora. E vítima sofredora fica sempre esperando alguém que vá lá te consolar. Coitado, você trabalha tanto, coitado, você se dedica tanto para o seu matrimônio, coitado, fez tudo pelos filhos e olha, o que os filhos dão de volta? Esse é o papel da vítima sofredora. Então, quando a situação chega para você, você pode pegar esse papel e viver esse papel. Ou você pode fazer o outro caminho, que é do herói aprendiz. Cada situação que acontece para você, cada situação nova que você vive, é uma oportunidade para você aprender alguma coisa. E você aprendendo com aquela situação, você vai poder transpor aquele obstáculo que apareceu para você. Então, você quer ser uma vítima sofredora ou você quer ser um herói aprendiz? Tem até interessante um livro que eu li recentemente, que é Picos e Vales. Então, nós queremos estar no pico, né? Queremos estar lá no alto da montanha, vivendo em plenitude. Mas por vezes, e a vida acontece isso com a gente mesmo, nós vamos para o vale, né? Nem sempre os nossos resultados são como a gente quer e a gente vai para o vale. E quando você se faz de herói aprendiz, nesse momento em que você vai para o vale, você vai fazer duas perguntas para você. Por quê? Por que eu vim parar aqui no vale? O que foi que eu fiz? Ou o que foi que eu não fiz que me fez cair aqui no vale? E quando eu faço essa pergunta honesta para mim, a resposta vai vir. Por que eu estou lá? Por que eu caí? E aí, eu aprendendo por que eu fui para o vale, eu agora vou subir com consciência. E quando eu chegar lá em cima, eu vou perguntar também, por que eu cheguei aqui? Quais as ações que eu fiz que me trouxeram para o vale? Então, dois porquês. Por que eu caí? Porque eu aprendendo por que caí, eu não caio mais por este motivo.
E se vier a cair, eu subo rápido, porque eu já sei exatamente por que eu estou ali. E a outra pergunta é como? Como eu vou subir? Como eu vou permanecer aqui em cima? Como, se eu cair, eu passo um pequeno intervalo e subo logo? Então, Picos e Vales é um livro muito interessante que dá essa visão. Porque a vida da gente, ela tem esses altos e baixos. E aí, se eu ficar como uma vítima, eu posso ficar lá no vale, como uma vítima sofredora. Mas se eu ficar como herói aprendiz, a cada vez que eu descer, por que eu caí? E se eu cair, como eu faço para subir? E se eu estou lá em cima, como eu faço para ficar aqui em cima? Como eu faço para ficar aqui em cima por mais tempo? Então, vamos ser heróis aprendizes, né? Vamos viver sempre buscando aprender com cada situação. A vida, do jeito que ela está, é absolutamente um mérito seu. Como a gente já vem falando, é um conceito que pode até machucar um pouco. Pode até machucar. Como assim? Como a gente já vem discutindo. Totalmente responsabilidade minha? Sim. Você pode não ter o controle da sua vida. Quem tem o controle do mar, quem tem o controle dos ventos, quem tem o controle das ondas, é Deus. Mas quem tem o comando da sua vida, e neste caso a sua vida, pode ser o barco que está nesse mar revolto, quem tem o comando é você. Então, as situações que vão chegar e que vão impactar na sua vida, você vai tomar as decisões. Você vai decidir se vai botar a vela maior, mesmo com vento forte, e vai em alta velocidade para o seu objetivo, correndo o risco de colidir numa pedra, em um outro barco. Você vai decidir se vai ficar parado, esperar o mar ficar calmo e só aí vai sair. Então, o comando da sua vida está em você. Daí, tudo que vier de resposta é mérito seu. Resposta boa ou ruim, resultado bom ou ruim, é mérito seu. Para a gente falar sobre autorresponsabilidade, eu queria trazer as 6 leis da autorresponsabilidade. Vamos conversar um pouco sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Se você seguir essas leis a partir de hoje, a sua vida muda a partir de hoje. São mudanças que acontecem rápido. Porque quando você muda suas atitudes, quando você puxa para você a responsabilidade dos seus atos, tudo ao seu redor vai mudar muito mais rápido. As pessoas que estão ao seu redor vão mudar com você, porque você mudou. Então, as 6 leis vão trazer essa proposta para você. Você não pode querer impor essas leis para outras pessoas. Essa é uma responsabilidade sua. Depois que você se mudar, que os seus resultados forem mudando e que as pessoas que estão ao seu lado forem percebendo, elas também vão mudar. Mas você não pode querer primeiro mudar as pessoas para que tenham um resultado diferente na sua vida. Ok? E quando você muda, você tem resultados exponenciais na sua vida. E rápidos. Ok? A primeira lei da autorresponsabilidade. Não criticar as pessoas. Se for criticar, cale-se. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ok? Então, não, eu só queria te dar aqui um feedback positivo, uma crítica positiva. Não existe crítica positiva, ok? Para uma pessoa, quando você chega e fala essa frase, olha,
eu estou vendo aqui, a sua performance foi legal, mas eu queria só fazer uma crítica positiva. Nessa hora a pessoa se fecha para você. Nessa hora a pessoa se entristece só de ouvir essa frase. Então não existe crítica positiva. Se você tem alguma crítica, cale-se. Cale-se, ok? A segunda lei da autorresponsabilidade, não reclamar de situações. Se for reclamar, dê sugestões. Isso aqui é muito forte, ela até parece um pouco com a crítica, está bem coligado ali com a crítica. Dê sugestões. Porque as pessoas, elas sempre têm uma opinião sobre alguma coisa. Sempre podem reclamar de alguma coisa. Sempre pode reclamar da ação de um colega, de uma pessoa, de um familiar. Sempre tem uma visão, como eu disse, como está relacionado com a crítica, uma visão crítica do que foi feito, do como foi feito. E aí, ela está sempre trazendo a parte ruim. Né? Sei lá, aquela mãe na casa que o filho organiza a casa toda ali, faz tudo, e quando ela chega, ela olha a cortina. Ele não arrumou a cortina. Ele fez todo um trabalho na casa, fez todo um trabalho muito bom, mas ele não arrumou a cortina. E a pessoa olha só a cortina, só o que está errado. E aí perde o todo, que é 99% do que ele fez. Vai só na crítica. Então, uma coisa que você pode fazer, tem um professor na escola pública, tá até no YouTube esse vídeo, ele estava dando uma entrevista e falando do colégio onde ele conseguiu trazer implementou várias ações no colégio, onde ele conseguiu manter os alunos no colégio, onde ele conseguiu aumentar a média dos alunos no colégio. E nessa entrevista, que era coletiva, ele estava só recebendo críticas das pessoas, as perguntas eram críticas. Aí ele falou assim: tudo bem, se o meu modelo não é o melhor, eu estou aberto a sugestões. Dado aí a situação da educação pública brasileira, qual a sugestão que você tem, ou que os senhores e as senhoras têm, para melhorar ainda mais o meu colégio? Se vocês tiverem sugestões, podem dar, que eu estou aberto. E aí ninguém falou mais nada. Então, para jogar pedra, está todo mundo sempre preparado. Né? Eu tenho um coach meu, que ele é gestor numa empresa, e ele passava, ele não conseguia dar fluxo para as suas atividades, porque toda hora tinha alguém no gabinete dele para reclamar de alguém, para reclamar de alguma coisa. E aí ele falou: a partir de hoje, toda vez que você tiver alguma reclamação, pode vir, as portas estão abertas, pode vir, mas necessariamente só entra no meu gabinete para falar sim da sua reclamação e trazer a sugestão para melhora. Sem isso não entra, sem isso não traga nada, ok? E de uma forma milagrosa, ninguém mais trouxe nenhuma reclamação, ninguém mais trouxe nenhuma crítica e ele pôde trabalhar de forma tranquila. Então as pessoas estão sempre muito no ponto, estão sempre preparadas para criticar e para reclamar, mas quase sempre não trazem solução. A outra lei é não buscar culpados. Se for buscar culpados, busque a solução. Então, aconteceu um problema na empresa, aconteceu um problema na sua família. Você vai ficar procurando um culpado? A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a solução. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar a solução para aquilo, é dar a solução. E aí sim, depois que aquela situação estiver resolvida, para efeito até de você, para que aquele erro não aconteça de novo, você vai localizar quem teve aquela atitude, quem teve aquela ação que levou aquele erro. E aí vai passar para a pessoa qual seria a situação certa, qual seria o procedimento correto, para que ele não venha errar mais. Então, eu não estou dizendo aqui para você, agora eu não posso, então, tem um erro, eu me viro para arrumar, mas não está nem aí quem cometeu o erro. Não, não é isso. Agora, a gente não pode colocar na frente o erro.
A gente põe na frente o erro e o problema continua ali acontecendo, os resultados ruins acontecendo e eu procurando o culpado. Não, eu tenho que trazer a solução no primeiro momento. E aí, depois desse momento, eu trago, sim, quem foi que causou aquele erro, para poder corrigi-lo, para poder orientá-lo. A quarta lei é não se fazer de vítima. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Aí o que a gente estava falando lá atrás. Você vai ser uma vítima ou um herói aprendiz? Você vai ser uma vítima ou vai ser um herói? Um vencedor? Ok? Então, nas situações que você tem, que vão aparecer na sua vida, as dificuldades aparecem na vida de todo mundo, não perca tempo, não perca energia se fazendo de vítima. Olha, herói vencedor. Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? E como eu vou resolver isso? Por que e como? Por que e como? Questione-se. E vai abrindo espaço para você buscar cada vez mais e aprender mais. A quinta é não justificar os seus erros. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Justificar os erros é ficar escondendo debaixo do tapete o problema. Você não tem que justificar o erro. Se a situação aconteceu e trouxe um resultado que não era o resultado esperado, não é o resultado bom, você vai aprender. Por quê? Quais foram os atos que eu fiz? Ou quais foram os atos que eu não fiz? Ou não fiz na velocidade certa, na hora certa? Que me levaram a esse resultado. Aprenda com a situação. Aprenda com os erros. E aí, você aprendendo com aquele erro, você não vai mais errar. Aquele erro não vai mais acontecer. Pode vir um erro novo. E você vai ter nesse momento o quê? Uma oportunidade de aprender ainda mais. Você vai poder aprender ainda mais. E aí, você vai ficando cada vez uma pessoa mais forte, uma pessoa mais competente, porque agora você conhece cada vez mais, cada situação que vem, você aprende com aquela situação, você domina ela e aprende com ela, aproveita o máximo dela. Você fica cada vez mais sábio, cada vez mais maduro para enfrentar todas as situações. E a última lei, eu acho, na minha opinião, uma das mais fortes, que é não julgar as pessoas. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. É interessante porque quando a gente vê uma pessoa fazendo um erro, a gente vai julgar aquela pessoa. É como se a gente pegasse, a pessoa cometeu um erro, e eu olho para a pessoa, e ela é o erro. E eu julgo aquela pessoa. Ela é o erro. Mas ninguém é totalmente um ato que ela cometeu. Se você separa o ato, o erro dela, e aqui está a pessoa, eu vou julgar esse ato. Esse ato está errado. O correto seria isso. Vamos fazer correto? Você tem competência para isso. Você já mostrou nos seus resultados que você tem competência para isso. E eu acredito em você. Vamos mudar? E a pessoa toma a atitude de corrigir aquele erro e não errar mais ali. Então, eu não julguei a pessoa, eu julguei o erro dela. E a partir do julgamento do erro dela, fortaleceu essa pessoa, que ela aprendeu, e ela se viu, porque eu validei essa pessoa, ela se viu forte, se viu capaz, e corrige aquele erro. Então, nós não temos que ficar tentando julgar e condenar uma pessoa por um ato dela. Ela não é só aquele ato, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que isso. A gente tem que ver a pessoa nesse sentido. O próprio Deus, ele odeia o pecado e tem complacência com o pecador. Mas ele odeia o pecado, tem que ser corrigido, tem que ser evitado. O que a gente pode ver também, uma coisa que você deve agir para evitar você não ser autorresponsável, é você parar de contar historinhas. Então, a pessoa que fica contando historinhas na vida dela, ela sempre tem uma boa desculpa, uma boa justificativa, uma boa explicação para por que está tendo aquele resultado. E ela mesmo se convence dessa historinha e ela vai vivendo ali naquela situação e ela não precisa mudar, porque se ela tem uma boa história para justificar, ela continua naquela situação e continua tendo os resultados ruins dela.
Então a pessoa tem que parar de contar historinha, parar de contar historinhas e começar a contar histórias verdadeiras para ela mesma. Porque quando eu me convenço de que não sou eu o culpado, eu sou gordo porque eu tenho metabolismo baixo, então eu não sou o culpado. Se eu não sou o culpado, eu não preciso fazer nada. É uma limitação minha. Aí eu continuo então gordo, eu continuo então comendo à vontade, porque não é culpa minha. Agora, quando eu trago a responsabilidade, sou eu que não faço atividade física regular, sou eu que não me alimento corretamente, quando eu puxo essa responsabilidade e eu trago essa clareza para mim, essa honestidade para mim, aí vem a informação. Vamos mudar isso, vamos trabalhar, vamos alterar isso aí, porque os nossos atos, né, os meus atos não estão me dando o resultado que eu quero. Então, quando eu sou autorresponsável na minha história, quando eu não fico falando historinhas de brincadeira, historinhas às vezes até verdadeiras, mas são historinhas que me fazem ficar naquela situação. Com isso, eu vou me justificando, eu vou ficando ali. Então, a partir de hoje, para sermos autorresponsáveis, vamos acabar com as historinhas da nossa vida. Combinado?